pessoa pegar a sua imagem, você num momento como aquele, eu não estava preocupado em vídeo viralizar. Tu és Deus! Tu és glorioso! Tu és Deus! Se torce! Se torce! Se torce! Se torce! Se torce! Se torce! Agora! Chame por Jesus! Chame por Jesus! Demônio se manifesta em meio à live, isso tudo ao vivo, e missionária tenta expulsar. Porém, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, vou mostrar o pronunciamento da missionária, uma vez que isso acabou repercutindo, e também o que o camarada que manifestou a entidade falou. Sem dúvidas, um vídeo esclarecedor e muito sério. Já me ajuda com o teu like, para que mais pessoas também possam acompanhar esse conteúdo. Para isso acontecer, depende do teu like. E se você ainda não é inscrito, vem para cá, se inscreve aqui no nosso canal. Canal que é feito com muito carinho, com muita dedicação para você. Você dá sentido desse canal continuar existindo. Então, vem para cá, se inscreve no canal, vem para a família. E no fim desse vídeo, tem ainda aquela oportunidade esperando por você. Dá tempo ainda. Você que costuma idealizar como seria se sempre caísse um dinheirinho na sua conta, se no fim do mês, em vez de faltar as coisas, sobejasse. Eu vou te mostrar que isso pode se materializar na sua vida e esse vídeo é para provar isso para você. No final do vídeo, eu vou te apresentar uma oportunidade de forma honesta, de forma segura e que pode impactar você. Fica até o final e bora pro vídeo. Um trecho de uma live começou a repercutir. Nele, uma missionária tenta expulsar uma entidade de um influenciador que se manifestou ao vivo. Aparentemente, ele mexe com coisas ocultistas. E o que ele estava fazendo na live com a missionária, muitas pessoas também começaram a questionar. O fato é que ela tenta expulsar, emite alguns comandos e ele se demonstra resistente. Muitas pessoas passaram a indagar se seria uma situação combinada, uma farsa que a missionária sabia e fazia parte, ou se foi uma pegadinha que fizeram com ela, ou se foi uma situação real de fato. Eu quero mostrar para vocês esse episódio, vou mostrar o pronunciamento da missionária diante da repercussão e também vou mostrar alguns detalhes envolvendo esse camarada que protagonizou esse episódio. E isso aqui será muito esclarecedor, o que eu vou mostrar referente a esse camarada. Antes, olha só o episódio, o trecho da live que repercutiu. 10 mil à nossa direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Oh Senhor, tu és Deus, tu és glorioso, tu és Deus. Se torce, se torce, se torce, se torce, se torce, se torce. Agora, chame por Jesus, chame por Jesus, eu ordeno, chame Jesus, chame Jesus. Não vou chamar. Chame Jesus. Não vou. Chame Jesus. Não vou. Chame Jesus. Não vou. Chame Jesus. Não quero. Chame Jesus. Não gosto. Chame Jesus. Eu te ordeno. Não. Eu te ordeno. Não vou. Eu te ordeno. Se torce. Se torce aí. Se torce. Obedece. Obedece. Porque quem fala é a serva do Senhor. Aqui eu provo. Se torce. Se ergue. Se torce. E essa live, ela não ficou salva. Então, gravaram apenas um trecho do acontecido e soltaram na internet. E começou a repercutir. E algumas pessoas começaram a se questionar se realmente isso foi uma situação real, se foi uma coisa combinada. Tem até um comentário num vídeo de uma pessoa que comenta sobre isso, de uma mulher dizendo que seria uma situação combinada, que a missionária teria combinado isso com um influenciador que se manifestou. Embora aqui ela não apresentou nenhuma prova a respeito disso. E nada mais justo que ouvir também o que a missionária tem a dizer a respeito desse episódio. Até porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas situações que são artificiais, né? Tanto de manifestações sobrenaturais, de profecias, de revelações, muitas situações que de fato são artificiais, né? Agora, daí afirmar que a missionária teria combinado alguma coisa, não há nenhuma prova a respeito disso. Eu quero mostrar o que a missionária falou a respeito dessa situação e vou trazer algumas informações em relação a esse camarada, inclusive outros episódios envolvendo esse camarada que aparece aí se manifestando no trecho dessa live. Dá uma olhada no que a missionária falou a respeito disso. Aceitei, e quando eu aceitei o pecar com ele, ele me fez uma pergunta. Ele perguntou assim, é você que é a missionária? Falei, sim, sou eu. Ele disse, você chamou ele? Eu falei, não. Ele disse, nem ele lhe chamou. Mas ele veio aqui para desafiar você.
Aí eu falei assim, desafiar a mim? Ele disse, sim. Não é você que é a missionária? Eu falei, sou. Ele disse, ele veio aqui, Conde Vamp, o nome dele. Conde Vamp. Ele disse, eu vim aqui, lá ele veio aqui, porque o que ele serve é maior do que o que você serve. E eu disse a ele, ah, não. O que você serve não é maior do que o que eu sirvo. Porque eu sirvo a Deus. E o Deus que eu sirvo, ele manda nos céus e acima dos céus, manda na terra e abaixo da terra. Então, todo o poder dele. Aí ele começou a bater de frente, acender um cigarro, né? E começou a soltar aquela fumaça. E aí, quando ele começou a falar mal, né, de Deus, eu não gostei. Logo eu já fiquei nervosa. E eu comecei repreendendo em nome de Jesus. Esse vídeo não foi autorizado a gravar, mas alguém gravou esse vídeo nessa hora, que foi uma hora que eu fui pega de surpresa. E eu o tempo todo eu falando, né? Quem tá aqui na minha live hoje, estava naquele dia, sabe que eu falei, que eu tô aqui falando a verdade. Eu falando que, né, estava repreendido em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue carmesí. E ali, ele, mais uma vez, ele batendo de frente, né? Que ele não acreditava em Deus. E eu comecei a orar. Comecei a orar. E ele sempre falando que o que ele servia era forte, era mais forte do que o meu Deus. E eu para mim provar que o Deus que eu sirvo era mais forte do que o dele, eu lembrei que quando Deus fala, até Satanás obedece. Repreendendo ali, eu falei, então se torce. E ele começou a se torcer. Ele começou a se manifestar e ele, né, se torcia para um lado, para outro. Eu falei, a única armação, né, dele é essa. Ele está manifestado agora para tentar derrubar aqui a palavra de Deus, mas eu não vou aceitar. O que eu fiz? Eu peguei e comecei a orar o Salmo 91 e apresentei a Bíblia. Quando eu apresentei a Bíblia, ele colocava as mãos na frente dos olhos para não me ver com a Bíblia, né? E eu simplesmente coloquei a Bíblia na frente ali, porque a palavra de Deus ela tem poder em qualquer lugar. A palavra de Deus ela cura, transforma, liberta, ela muda qualquer cativeiro. E é a única que tem poder para expulsar demônio é ela. E eu percebi que nesse vamp ele não é um demônio só, ele é uma legião de demônio. Aonde ele começou a, né, a fazer como se ele fosse ali um bicho. Como se ele fosse um bicho naquela hora. E esse vídeo, ele viralizou. E tem pessoas que levou comentário a esse vídeo dizendo que eu não repreendi em nome de Jesus. Mas eu tenho a prova porque esse vídeo foi cortado em pedaços. Você entendeu, Judson? Ele foi cortado em pedaços, tanto é que eu mandei mesmo para você ver um vídeo que teve um pedaço aí que eles tiraram. Eles não postaram o vídeo aonde ele acendeu o cigarro, aonde ele jogou a fumaça, aonde ele fez críticas com o nome de Deus. Eles não postaram esse vídeo. Eles postou o vídeo onde eu usei não só a autoridade de Deus, como a que Deus me deu na terra. Porque teve pessoas que diziam assim, ah, mas ela não tem autoridade. Temos. O servo do Senhor, ele tem autoridade sim. Quando ele viraliza naturalmente, tudo bem, entendeu? É aceito. Mas uma pessoa pegar a sua imagem, você num momento como aquele, eu não estava preocupada em vídeo viralizar. Eu não estava preocupada em gravar. Eu não gravei. O pessoal meu da live não gravou. O pessoal do lado dele foi que gravou esse vídeo, entendeu? E postou sem a minha autorização, sem a minha permissão. Então, quem quer se crescer aqui dentro, se cresce às suas custas. Porque eu não estou aqui para brincar com a obra de Deus. A obra de Deus ela tem que ter ordem, decência e respeito. E eu não gravei vídeo para, sabe, para viralizar a troco de sofrimento de ninguém. Porque um rapaz como aquele, que é o Conde Vamp, ele é um sofredor. Ele está laçado nas garras de Satanás. E de acordo com o que a missionária falou aí, esse camarada ele quis participar da live, já na intenção de causar, de provocar, que foi o que aconteceu, e a missionária reagiu a isso. E daí o trecho da live que acabou repercutindo e viralizando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito sim no mundo espiritual, creio que pessoas podem se manifestar possessas, e sei que existe uma influência espiritual muito poderosa nesse mundo. Mas sei também que tem muitas pessoas sob influência maligna que não se manifestam. Pessoas que têm os seus corações imersos em uma incredulidade profunda, em uma dureza profunda, mentes que são prodigiosas. Inclusive são essas mentes que o maligno mais gosta de usar, porque a partir delas consegue iludir, enganar e alcançar outras mentes, outras vidas. E tem muitos que são instrumentos do maligno e que não sabem. Por isso a Bíblia diz, em relação ao diabo, que ele é um grande enganador
desde o princípio, que engana todo mundo que habita na face da terra. E isso é fato. E tem os casos que pode acontecer de possessões, de manifestações. E nesse caso aqui, o que eu vejo é que se tratou de uma situação artificial. O camarada já entrou na live no intuito de causar, de provocar. A gente observa a forma como ele se comporta, que é uma coisa encenada. E as evidências corroboram com isso. Porque não foi uma situação isolada. Isso aconteceu outras vezes e com o mesmo camarada e em uma live. Todo mal. Está repreendido, queimado, em nome de Jesus. Cara, que eu quero ficar nesse corpo. Está repreendido. Vou destruir Está sua vida. repreendido, demônio. Vou destruir você. Está repreendido, está queimado. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus, está queimado. Está queimado em nome de Jesus. E a gente observa o mesmo modus operandi. Eu vou mostrar mais à frente mais um caso com esse mesmo camarada. O que ele faz? Ele entra em uma live, simula que está recebendo alguma entidade, a pessoa do outro lado, um tanto apreensiva, tenta expulsar, até acha que está tendo algum resultado, e o objetivo disso é muito simples. Ele quer transmitir para as pessoas a mensagem que é fácil enganar os cristãos. Olha só como estão tentando aqui expulsar, acham que estão expulsando uma entidade, mas sou eu que estou enganando eles. Essa é a ideia. E é isso que eu digo para vocês, como o diabo ele gosta de enganar as pessoas, e aquelas que se acham sábias, superiores, essas são as que mais ele gosta de enganar. Porque o que ele está fazendo serve ao interesse do maligno, que é desmistificar as possessões que realmente são legítimas. Pessoas que realmente estão oprimidas pelo diabo e que, se receberem uma oração, podem sim se manifestar. O que esse camarada dele quer transmitir para as pessoas é que tudo isso é mentira. É que é muito fácil enganar os cristãos, é que não existe opressão maligna nesse nível. Esse é o objetivo, esse é o intuito. E por isso que existem outros episódios envolvendo o mesmo camarada. Vou mostrar aqui mais um para vocês, para dar sequência a algo que eu quero falar sobre isso. Dá uma olhada. Não quero sair, eu não vou sair. Eu quero ficar aqui, minha querida. Fique comigo. Ela desligou na minha cara. What the fuck, man? E tá aí o modus operandi desse camarada. Imitar uma entidade, assustar a pessoa do outro lado e levar a pessoa a falar o nome de Jesus, a pessoa quer expulsar e armar um circo em torno disso. Por isso que eu digo, nós temos que ter muito cuidado com a internet. Existe muita revelação artificial, profecia artificial e agora até mesmo possessão artificial, né? Embora que isso não exista apenas no âmbito da internet, a gente sabe muito bem. Mas é preciso ter vigilância, prudência em relação a isso, até para não dar palco a pessoas que não merecem e que querem se aproveitar disso. E ao mesmo tempo saber de uma coisa, apesar de haver revelação artificial, apesar de haver profecia artificial, não significa que não hajam verdadeiras. E eu já vi o cumprimento de revelações e profecias na minha vida. E creio que você também pode testemunhar alguma coisa nesse sentido. E do mesmo jeito que banalizam essas possessões, tem pessoas sim que são oprimidas pelo maligno. E que em uma oração podem se manifestar. Eu já vi acontecer de forma real. E já vi pessoas sendo libertas. E o que o inimigo quer fazer nesses últimos dias é tirar a fé das pessoas. É banalizar tudo. É fazer você questionar tudo e achar que tudo é artificial quando não é. Tem muitas pessoas oprimidas pelo maligno que precisam de uma libertação. E uma oração pode quebrar cadeias. E isso é fato. E também, como eu já disse aqui, reforço, tem pessoas que são oprimidas, tem pessoas que estão sob influência maligna e que não vão se manifestar. E pessoas que nem acreditam nisso, que questionam isso,
com o coração imerso em incredulidade e que querem também semear incredulidade nos corações de outras pessoas. E o inimigo adora usar esse tipo de gente. Que venhamos a ter cuidado e a blindar o nosso coração com fé na palavra de Deus. E que venhamos a ter, como a Bíblia ensina, prudência. A gente precisa não apenas orar e estudar a Bíblia, mas também sermos vigilantes, termos prudências para não cair em certos laços de pessoas que querem banalizar o Evangelho de Cristo. É isso o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários, o que você pensa a respeito disso. Muito obrigado a sua participação aqui, a sua visualização. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Não esquece de deixar aqui a tua opinião e eu vou deixar você com uma oportunidade que pode ser transformadora para você. Presta atenção nesse aviso. Ô vó, é bênção ou não é bênção? Benção demais da conta. Maravilha. Você que acompanha o canal do Dionísio, a paz do Senhor, dá uma paz aí, irmão. Oi, rapaz. A gente tem um negócio de mostrar pra você. Mostra aí, Anja. Ó, essa aqui é a Marineide, ela fez R$315 de renda extra. Trabalhando em casa? Trabalhando em casa, não tem nada a ver com joguinho ou aposta. É um trabalho honesto, né? Exatamente. Quem precisa fazer uma renda extra tem que fazer o quê? Clicar no primeiro link fixado e chamar nós. Pois é, você que está em busca de uma oportunidade para fazer uma renda extra. Às vezes você fica em casa mexendo no celular à toa, você pode transformar esse tempo livre em dinheiro no seu bolso. Você faz uma renda extra de R$200, R$300, R$400, por aí vai. Se você quer entender como funciona, tem curiosidade, faz o seguinte, clica no primeiro link que está no comentário fixado. Aí a gente vai abençoar a sua vida com o quê? Com um mini curso gratuito. Pronto, você começar hoje, beleza? Chama aí que a gente está esperando você, né? Exatamente. Eu vou deixar um link fixo nos comentários, tem também o QR Code, você pode ter acesso a todas as informações, as dúvidas, referente a valores, a tudo. Aproveita que esse é o teu momento.